E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre depressão agora. É, coisa que é importantíssimo vocês saberem: isso não é um médico falando sobre a doença depressão no geral. Isso é um deprimido falando sobre como ele vive a depressão dele. Logo, não tentem aplicar as minhas impressões e a minha experiência na depressão do conhecido que você tem ou na sua própria vida. Pelo amor de Deus, vai no médico e manda a pessoa ir no médico. É... Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Por que que eu tô fazendo esse vídeo? Porque eu tô com um canalzinho agora de 900, mil, quase 1000 inscritos. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente você é um deles, porque eu não vou divulgar esse vídeo em lugar nenhum. E assim, embora tenha um número restrito, eu tenho muitos desses contatos, pelo menos uns 10% desses inscritos, eles me adicionaram em outras redes sociais e a gente mantém um determinado contato. Então eu me sinto muito próximo do meu público e eu fico muito feliz e agradeço por todo o feedback que eu recebo do conteúdo que eu gero. Quando eu falei que eu tava numa crise muito foda no penúltimo vídeo que eu gravei, eu gerei uma comoção que eu não esperava, assim. Muita gente me procurou, me mandando PMs e, tipo, eu me surpreendi, de verdade. Obrigado por se importarem, obrigado por demonstrarem tanta boa vontade e tanta preocupação, assim. E dessas, de todas essas pessoas que me procuraram, o que eu percebi? Que pelo menos uns 20% entende bem o que depressão é, porque ou tem ou conhece alguém que tenha. Então conhece profundamente o assunto. E gente também que não faz ideia do que isso seja. Então esse vídeo é meio que para elas. E também para aqueles que sabem o que é depressão, mas querem saber como é que eu a vivo. Por quê? Porque é uma doença que se manifesta de formas diferentes, que tem sintomas diferentes. Então, como que é isso? Durante muito tempo, eu confundi depressão com tristeza, porque eu achava que eu estava triste, e eu sempre tinha um bode expiatório, eu sempre tinha um bom motivo. Então, é porque eu perdi minha mãe muito cedo, é porque meu pai faliu, é porque eu fui para um país onde eu não conhecia o idioma e não conseguia me comunicar com ninguém, é porque eu voltei e estava desempregado e não tinha grana para comprar comida, é porque, entende? É porque eu amava uma menina que no fim eu tive que abandonar porque eu arrumei um emprego longe, então eu sempre tinha um bom motivo para estar muito triste e eu achava que eu estava dentro do esperado para a vida bosta que eu tinha. E até aí tudo bem. Então, eu abandonei uma comunidade religiosa e todo mundo virou as costas para mim quando eu falei que Jesus na minha cabeça era o filho de José. Sim, assim, momentos em que eu fui expulso de comunidades religiosas, momentos em que eu tive que me desligar completamente dos meios em que eu vivia, me deram motivos para eu achar que eu estava triste por consequência da vida que eu levava. E quando que a minha a doença ela ficou muito mais evidente e quando que ficou inevitável tratá-la, pensar a respeito dela? Quando eu percebi que minha vida estava ótima. Porque assim, enquanto minha vida estava uma bosta, eu tinha combustível, eu achava que essa tristeza era passageira e eu precisava desesperadamente estar num momento da minha vida em que eu pudesse finalmente ser feliz. Então eu comecei a trabalhar pra caramba, eu comecei a me estabilizar, comecei a desenvolver melhor as minhas habilidades de comunicação, conquistei a mulher que eu então amava. E aí quando eu falei, puta, é legal, eu tenho o trabalho que eu queria, eu tenho a esposa que eu queria, eu tenho todas as coisas que eu queria. Porque assim, cara, se você sonha em ter uma placa de vídeo, se o seu sonho é ter uma placa de vídeo e você não tem, sua tristeza está justificada. É só você, né, rushar, farmar até você conseguir a sua placa. Se você compra essa placa e vê que você não é feliz, aí é triste, porque você não sabe para onde você vai. Onde está a cenourinha, onde está a felicidade, em que direção é que você tem que ir para que você finalmente viva aquele final feliz que a sua existência tem que ter, obrigatoriamente tem que ter. E aí quando você vai gerando consciência de que na verdade que você já tem o que você quer e você não tem um propósito, um próximo passo e que não é frescura. Então assim, a aceitação da doença foi a fase mais difícil para mim. Do tipo, eu tenho frescura, eu preciso fazer terapia, eu preciso largar a mão de ser besta, eu preciso ir fazer voluntariado nas favelas para ver o que é ter problema e o quanto eu tenho que agradecer por ser privilegiado. Eu tenho que. E não. E assim. Aí, com o tempo, você começa a desenvolver.
E conversando, e pesquisando, e tentando entender o assunto, você começa a entender que o negócio não é assim. Que não é frescura, que não é preguiça, que não é pessimismo, que não é derrotismo, que não é falta de Deus, que não é falta de amor, que não é falta de dinheiro, que não é falta de sexo. Então, qual foi a maneira mais eficiente que eu consegui de descrever o problema que eu tenho? Ele é um daltonismo. Daltônico é um cara que não enxerga determinados graus de cores, né? Vamos imaginar assim, um cara que enxerga só preto e branco, só que não sempre. Só para você entender. Só para você entender. Imagina que você foi amaldiçoado com uma doença e essa doença faz com que você veja de repente tudo em preto e branco. É mais ou menos isso. E aí você ganha uma caixa de lápis de cor, daquelas sonho de toda criança da década de 80, 48 cores dentro de uma caixa de lápis de cor. Você tem vários tons de verde, vários tons de não sei o que, e os seus tons. Vocês pensaram em 50 tons de cinza, né? Você tem a caixa lá, só que você tem que desenhar. E você pode até saber qual cor que é, porque os lápis eles vêm com uma etiqueta. Então tem lá verde escuro, verde oliva, verde claro, vermelho, amarelo. Tá tudo com uma etiqueta lá, só que você enxerga tudo da mesma cor. Tudo cinza. E não é cinza em diferentes 50 tons de cinza, não, tudo no mesmo tom. E aí você ganha uma folha em branco e você tem que desenhar, você tem que desenhá-la, pintá-la, aliás, sem traços. Você não pode fazer os traços, você só pode preencher com as cores. Tá conseguindo imaginar? Tá entendendo onde minha viagem tá indo? Então você tem uma folha branca, você tem 48 lápis de cor, cada um deles de uma cor, só que você enxerga todos eles cinza, no mesmo tom. E aí você tem que fazer um desenho sem traços, sem os contornos, você tem que ir só pintando do jeito que você quer. Isso é a vida de um deprimido, só que cada cor equivale a uma sensação. Cada cor equivale a um sentimento. Então, sabe, alegria, tristeza, euforia, é, a depressão ela deixa apático. Porque você sabe que se você pegar o lápis verde e fizer folhas, e pegar o lápis marrom e fizer um tronco, e pegar o vermelho e fizer uma frutinha na árvore, a sua árvore vai ficar linda. Assim como você sabe que se você comer um hambúrguer você tem que ficar feliz da vida, que se você fizer sexo você tem que ficar satisfeito, e se você entrar na partida ranqueada com um monte de já 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 você tem que ficar puto. Só que a apatia, a depressão, ela faz você ficar apático de tudo isso. Entre comer um hambúrguer e jogar com já já já, o resultado ele é mais ou menos o mesmo. Não sei se você consegue entender. Então, para que é que eu vou numa exposição de arte se a arte não vai fazer eu sentir nada? Para que é que eu vou a um parque se a caminhada e se a paisagem e se a companhia não vão me dar a recompensa que é olhar para o meu papel e ver, nossa, como tá colorido, como tá bonito isso. E é foda porque assim você não tem motivação para levantar e fazer nada, porque você não vai usufruir o resultado imediato daquilo. O problema é que de tempos em tempos você enxerga a cor, né? Nessa maldição, de tempos em tempos, parece que é tirado alguma coisa e você olha pro papel e fala, puta, que merda que eu fiz. Ou então não, nossa, que desenho legal que eu fiz. Você já parou pra pensar como é triste você ir num show e só curtir o show quando você se lembra dele 3, 4 meses depois? É uma bosta isso. Às vezes, calha de você ir num show e naquele dia você estar bem. E aí você vê em cores até mais acentuadas que os outros. Porque assim, você tem momentos de baixa, mas tem momentos de euforia também. Tem uns momentos altos. Tem uns dias em que eu olho pra minha vida e falo, puta, que vida da hora que eu tenho. Como eu sou foda. Eu consegui tudo o que eu queria. E aí eu olho pra trás e falo, sim, eu tenho desenhado a minha vida da maneira que eu queria e o resultado é aparentemente aquilo que eu quero. Eu não queria ser um escravo da vida corporativa, eu não queria ficar preso dentro de um escritório o dia inteiro. Eu tenho bastante liberdade, eu trabalho na minha casa, eu saio quando eu tenho vontade, eu dou aulas presenciais quando eu tenho vontade, tenho muito tempo livre para fazer aquilo que eu gosto. Então, assim, quando eu olho para minha vida, eu falo, nossa, que vida da hora que eu construí para mim. Mas tem dias em que eu olho pra isso e eu não enxergo cores. E velho, velho é foda. E acredite em mim, é muito triste você
se sentir totalmente impotente olhando para um papel e não conseguindo enxergar cores nele. Então, por exemplo, a semana passada eu olhava para minha vida e eu tinha racionalmente pensando, eu sei que a minha vida é boa. Minha vida poderia ser muito pior se eu estivesse vivendo uma crise daquela e precisasse ir para o escritório trabalhar. E não. É, é, eu tenho consciência de que a minha vida é boa, mas nos momentos em que eu não consigo enxergar cores, isso fica obscuro e eu olho e não consigo achar graça em nada. E aí, se você vai pintar e no final tudo vai ser uma mancha cinza só, então pra que pintar? E então, se você vai viver e não importa o que você faça, você não terá alegria, então pra que viver? Entende? E nessas horas, não adianta você chegar para um deprimido e falar, cara, olha que o rosa lindo, olha esse vermelho, para de ser besta, olha esse verde. Entende que a pessoa não está escolhendo não enxergar as cores, ela tem uma doença que impede que ela enxergue. Então, não é chegar para um deprimido e falar, cara, vamos pra balada, você tem que se animar, mano. Cara, come esse chocolate, é impossível você não ficar feliz comendo essa coxinha. Sim, mas a gente pode pegar a parada da cor e aplicar pro sabor também, tá? Você pode, imagina se você comesse chocolate, coxinha e jiló e tudo tivesse o mesmo gosto porque você não sente gosto nenhum. Por que é que você viajaria, sei lá, 25 quilômetros para chegar no ateliê do burger se você vai comer um hambúrguer e ele vai ter exatamente o mesmo gosto do hambúrguer congelado da Sadia que você tem no seu congelador? Percebe? Então, determinadas coisas perdem o propósito de serem vividas. Não porque você é burro, eu não sou burro, mas quando eu olho para a minha vida nos momentos de crise, eu simplesmente não consigo me mover. Por que é que eu gravo esses vídeos? Porque eu me satisfaço, né? Eu tenho satisfação de ver que alguém pode olhar para assistir os vídeos de rodas e falar, puta, que legal, aprendi, entendi. Nossa, Walter, muito obrigado, me ajudou pra caramba esse vídeo. Essa sensação, ela é muito gostosa. Agora, por que é que eu vou gravar um vídeo num dia em que qualquer agradecimento, qualquer elogio, qualquer feedback não vai ter sabor para mim? Entenda? Então eu tenho que esperar uns momentos em que eu tô menos pior para fazer isso com empolgação, com satisfação e ter depois e colher ao longo da vida o resultado desse trabalho. Então, assim, eu tô com esse canal há pouco tempo, sei lá, uns 4 meses. São 3, 4 meses de canal em que eu gravei em dias em que eu estava bem e agora eu olho para trás e eu falo, nossa, cara, que satisfação ver tanta gente me dando tanto feedback legal, gostoso a respeito disso e sentir que essas pessoas estão próximas a mim. Só que nos dias de crise, nos dias de baixa, eu olho para isso e isso não tem valor nenhum, absolutamente nenhum. Tem gente que tem só fase baixa, tem gente que, né? Tem gente que é muito bipolar, digamos assim. Se bem que eu estou misturando campos que não tem nada a ver. Mas tem gente que tem muita euforia. E eu, quando vivo a euforia, a lógica, a racionalidade, a inteligência faz com que eu tenha consciência de que isso também é artificial. Isso me deixa triste. Ou seja, como eu sei que a baixa ela não é real, eu sei que a alta também não é real. Então tem dias que eu vivo algumas coisas e aquilo tá tão legal que eu falo, não, cara, calma. Calma que isso é químico no seu cérebro, não é que a coisa é tão legal assim. O que te faz perder a fé na felicidade absoluta que a gente gosta de se enganar e fingir que tem. Porque você fala, não, o dia que eu conseguir uma vida em que eu possa jogar o dia inteiro, eu vou ser completamente feliz. E aí você joga durante um dia inteiro e acha que você vai ser completamente feliz, só que aí eu tô absorvendo aquilo de uma maneira que não vai ser constante. Eu sei que aquilo não vai me satisfazer permanentemente. Bom, acho que eu estou divagando muito além do que eu preciso. Só para vocês entenderem, então, que eu tenho. Eu leio bastante a respeito, eu evito a todo custo tomar remédios, porque eu acho que eu ainda consigo viver sem, e se eu começar a tomar remédios é um caminho sem volta. Dificilmente. Eu tenho insônia também, mas eu sei que se eu começar a tomar antidepressivo e,
e remédio para dormir, eu sei que eu não volto mais. E eu sei que eu vou precisar desses remédios para sempre. Eu entendo um pouco de psiquiatria, porque minha irmã é esquizofrênica. Então a gente divide aí alguns genes que são, sabe? E eu não quero trilhar esse caminho e eu faço de tudo para não começar com ele. Mas todo tipo de conversa, de leitura que vocês podem imaginar, eu já, de alguma forma, já tive conhecimento. Obrigado de coração a todo mundo que me indicou, profissionais, que me contou história de histórias de pessoas que passaram por situações semelhantes. Eu entendo muito bem a teoria disso. O problema é que entender a origem é uma coisa, não ter é outra. Você sabe de onde vem a miopia? A miopia vem de um erro de ângulo da formação da imagem. Daí entender a miopia não significa que por causa disso você vai começar a enxergar direito, certo? Você pode entender de onde vem a diabetes. A diabetes é assim, uma dificuldade do seu corpo de fabricar insulina, tá? Entender o que é diabetes não vai fazer com que você possa comer doce porque o seu corpo vai começar a gerar insulina só porque você descobriu que ele não gera. Você está entendendo onde eu quero chegar? É muito cruel quando você chega para um deprimido e fala você tem que se curar. Basicamente você está chegando para um cara que usa óculos e falando, porra, mas você sabe o que é miopia? Por que você não muda? Você sabe por que você é diabético? É porque o seu corpo não gera insulina. Por que você não gera? Percebe que não dá para você chegar para um deprimido e falar assim, porra, você sabe que isso é depressão, por que você não supera isso? Não dá, não dá, não dá. Então eu conheço pessoas, porque depressivos se atraem, né? Porque, pô, você tem depressão, pô, eu também tenho. E a gente começa a conversar e a gente se aprofunda nisso. Tem casos muito mais graves do que o meu que a pessoa simplesmente não consegue levantar. Só que você chega pra pessoa e fala, pô, por que você não consegue levantar? Tá tão bonito o dia lá fora. Se você não sair pra tomar um sol, é lógico que você não vai melhorar. Você tá dizendo pra pessoa exatamente isso. Cara, se você não gerar insulina, é claro que você vai ser diabético. Porra, muda. Toma uma atitude. E não adianta. Ah, então eu não sei o que eu faço para ajudar a pessoa. Não, se você não sabe, não faz. Mas a aceitação e a não cobrança, ela é o principal ponto. Então, assim, se a pessoa ela tem depressão, não esperar que ela não seja deprimida é o primeiro passo. Se a pessoa é paraplégica, não ficar enchendo o saco dela para ela andar e não ter expectativas de que ela ande é o primeiro passo para você não torturar emocionalmente essa pessoa mais ainda. Então, se a pessoa é paraplégica, você senta do lado dela e fala: Cara, eu quero te fazer companhia, vamos assistir um filme. Porque assistir um filme a gente consegue assistir parado, beleza? Beleza. Então, se você quer ajudar um deprimido, chega do lado dele e fala: Cara, você quer companhia? Eu vou ficar aqui do seu lado. Você não precisa me fazer rir, você não precisa me contar piada. Você quer assistir um filme? Vamos assistir. Eu te faço companhia, a não ser que você queira ficar sozinho. Então é mais ou menos isso. É assim, é oferecer apoio à pessoa sem ter expectativas de que a sua companhia vá curá-la. Porque quando chega alguém e fala, não, eu vou sentar do seu lado porque eu quero te fazer feliz, eu falo, vai tomar no cu. Vai embora daqui porque eu não vou ser feliz. Eu não vou começar a enxergar cor só porque você está do meu lado. Então, se é por isso, nem fique. Você está entendendo o quanto é frustrante você lidar com uma pessoa que quer te ajudar, mas tem uma expectativa que você não consegue corresponder? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. E se você sofre de depressão, de alguma forma eu quero que você entenda isso também. Que eu acho que 80% do nosso sofrimento é quando você não enxerga cores e você quer enxergá-las. E aí você se chibata e você se corrói e você se destrói porque você quer enxergar cores. Pô, eu tenho uma vida tão boa, eu tenho um emprego tão bom, eu tenho amigos tão bons, eu tenho uma família que me apoia tanto. Por que é que eu não enxergo cores? Você não enxerga cores porque você tem depressão. E se você ficar se chibatando porque você não quer ter, sua vida vai ser repleta de sofrimento. Então a aceitação disso, de a minha vida é ótima, eu tenho tudo que eu preciso e ainda assim eu estou tóxico hoje porque eu não consigo enxergar cores e eu não tenho que enxergar e eu tenho que esperar esse tempo passar. E nesses dias usar a sua inteligência para
olhar para o papel, e é claro que isso vai ser muito mais difícil do que para os outros que não têm esse problema, olhar para o papel e pensar depois como é que eu quero enxergar isso. Nos dias em que eu estiver bem, como é que eu quero enxergar isso? E planejar, traçar e executar o seu desenho para que no dia em que você não estiver mais em crise, você consiga olhar para trás, olhar para o papel e falar: nossa, ficou da hora o meu desenho. Para quê? Para você poder se orgulhar da sua própria vida e usufruir dela. Porque se nos dias em que você estiver deprimido você simplesmente decidir não pintar ou pintar qualquer merda, você vai ter que você vai destruir a sua vida e depois você vai colher os frutos dessa destruição. Então, as maiores brigas que eu tive com amigos, que eu tive com ex-namorada, aconteceram em dias de baixa, em que eu falava, meu, tanto faz. Só que depois, quando você olha para trás, você fala, fiz merda, a merda tá feita. E aí, reconstruir tudo isso é muito mais difícil. É muito mais difícil. Então, tome muito cuidado para não sair tomando decisões cruciais para sua vida em momentos em que você não está bem, porque depois você vai ter que arcar com o preço disso. E só para terminar, eu escolhi trabalhos que me dão muito propósito. Eu escolhi assim dar aula para as pessoas, participar da carreira delas, trabalhar no desenvolvimento pessoal delas. Isso é uma coisa que me dá muito propósito, porque eu jamais levantaria de manhã para fazer qualquer coisa que fosse me dar dinheiro se eu não tivesse o propósito em terceiras pessoas. Por mim eu não faria e eu acabo fazendo por elas. E aí, ainda bem, porque senão a minha vida seria. Eu não sei como seria a minha vida. Se eu precisasse ir, sei lá, para uma fábrica produzir peças, para com essas peças conseguir grana, talvez eu não fizesse questão. Então, não ache que depressão é tristeza. Logo, também não ache que a depressão ela tem a capacidade de te impedir de ser feliz. É que, assim, conceito de felicidade é outra história para um vídeo de 10 mil anos. Mas enfim, felicidade você pode achar que é alcançável ou não, mas vamos lá, uma vida satisfatória, uma vida plena. A depressão ela não é impeditivo para que você tenha uma vida plena. Acredite nisso. Ok? Mais uma vez, obrigado a todos vocês que participaram, que se preocuparam. Tamo junto.